Comece bem o seu dia. Esse é um projeto da Igreja para Sempre, projeto devocionais de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, mas talvez você não consiga ver às 7, você consiga ver à tarde, à noite. O importante é você ver. E o nosso projeto, ele visa abençoar o seu dia. E eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Quero falar com você sobre tempestades. Tempestades da vida, tempestades em áreas da vida, tempestades em situações que às vezes a gente nem imagina viver. São como tempestades que se formam nas manhãs, nas tardes, nas noites. Tempestades às vezes que vêm sem a gente prever. Tempestades que vêm às vezes sem a gente saber, sem a gente imaginar isso acontecer na nossa vida. São tempestades que vêm, são tempestades que acontecem. E na Bíblia, ela tem uma resposta para nós também a respeito de tempestades. Tempestades é um momento da vida em que nós não imaginamos passar, mas que passamos. Que nós não queremos passar, mas que passamos. Talvez a tempestade na vida de alguém seja uma notícia ruim, um diagnóstico, sim, seja um diagnóstico. Mas em todas as tempestades, nós temos um Deus, nós temos um Pai que está a nos ajudar. Então, fique comigo nessa palavra. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, depois você lê esse texto maravilhoso. Mas o texto, ele fala que um dia os discípulos vão atravessar o mar da Galileia. E eles vão atravessar até a outra margem. Eu vou ler um pedaço para você relembrar do que é esse texto. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco, assim como ele estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento, olha só a tempestade. Levantou um forte vento e as ondas lançaram sobre o barco, de forma que o barco se encheu d'água. Jesus estava na polpa, Jesus não estava fora, Jesus estava na polpa, dentro do barco, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Olha aí, uma comparação com os nossos dias de hoje. Jesus do nosso lado, bem próximo de nós, e às vezes nós nos desesperamos. Isso é um efeito da tempestade. O desespero, o desnorteio. Não sei para onde eu corro, não sei para onde eu vou. Isso acontece na vida. Isso acontece comigo, isso acontece com você. E nesse momento da tempestade, é importantíssimo lembrar que Jesus está no barco, Jesus está conosco. Olha o texto dizendo que quando as ondas batiam na polpa do barco, a ponto que o barco enchesse de água, os discípulos foram clamar a Jesus, sabendo que ele estava no barco, dizendo: mestre, não te importas que morramos? Olha só o que diz o texto. Versículo 39, e levantou-se, Jesus se levantou, Jesus se levantou, e ele foi à frente ao mar e disse: aquieta-se, acalma-se, e o vento se aquietou. Olha a voz de autoridade de Jesus, olha a voz de autoridade que Jesus tem no meio da tempestade. Jesus quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você. Talvez você acordou aí e está tendo um dia tempestuoso, está tendo um dia agitado, está tendo um dia nervoso, está tendo um dia de um diagnóstico que você não queria ter, às vezes pessoal, na sua vida. Talvez um exame, um diagnóstico do médico, às vezes na vida de um filho, às vezes na vida de um parente que recebeu uma notícia que não foi aprovado num vestibular, numa prova. Às vezes na vida de uma filha que foi reprovada num exame médico de algum trabalho que ela estava sonhando em exercer. A tempestade, ela chega, amado. Meu amigo e minha amiga, a tempestade chega para todos nós.
Mas quando vem essa tempestade, nós temos que ter na nossa mente que nós temos um Deus no céu, capaz de ir à frente de nós, capaz de ir à nossa frente e dizer: mar, se acalma, vento, cala-te. Então esse é o poder de Jesus, de acalmar a tempestade. Comece bem o seu dia. É um projeto de devocional de segunda a sexta. Todos os dias nós teremos uma mensagem às 7 da manhã para abençoar o seu dia. Seguindo com a palavra, Jesus se levantou e diz que ele levantou as mãos e disse: acalma-te, mar, cala-te, mar. E o texto diz que o vento se aquietou. O vento se aquietou. Então, não se desespere, não se desespere, não tenha como perdido a causa por uma notícia, por um diagnóstico, por alguma coisa que falaram a você. Não tenha como perdido, não se desespere, não possa acontecer mais nada, porque a última palavra nesse texto veio de Jesus, e a última palavra na sua vida vem de Jesus. Então, quando nós acharmos que nós não temos mais saída, que o barco da nossa vida está enchendo d'água e que nós vamos afundar, nós temos um Jesus do nosso lado. Nós temos um Deus que está olhando por nós e Ele não nos abandona nem um só segundo. Todos os momentos, Jesus está conosco. Então Jesus ele levanta e diz: mar, acalma-te. E o vento se aquietou e fez completa bonança. E se aquietou, o mar se aquietou, por quê? Porque a voz de Jesus, porque a voz do Mestre, é a voz dele que é a última palavra. A voz dele que nós devemos ouvir no meio da tempestade. É a voz dele que nós devemos ouvir em meio a um mar turbulento, em meio a uma situação que nós não conseguimos ver a saída, nós não conseguimos ver a luz que indica o final do túnel, mas quando nós vemos em meio a uma situação dessa, nós devemos olhar para o céu e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu terra. Ah, minha amiga, meu amigo, Ele está presente no barco. Então comece bem o seu dia acreditando que você não está sozinha, meu amigo. Você não está sozinho, meu amigo. Jesus está aí com você. Então não se desespere. Ele está com você. Início da notícia, no início do diagnóstico, é muito difícil nós lidarmos. Mas ainda que nós não estamos entendendo no princípio, ainda que nós não estamos entendendo no início das coisas, não se desespere. Acredite em Cristo, acredite que nele nós temos a palavra. Então Ele é a paz para o seu dia. Ele é a paz para o seu dia. Ele é o conforto em meio a uma situação desconfortável, em meio a uma situação familiar, empresarial, que te tire às vezes o sossego. Ele é o teu conforto, Ele é a tua alegria. Olha aí, quantas pessoas correndo atrás de alegrias, correndo atrás de situações para se alegrarem, e a nossa alegria vem do Senhor. Ele é a nossa alegria. A Bíblia nos diz bem claro: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É para você se sentir alegre na presença de Deus. Então nesse dia que se começa, que se sinta alegre, se sinta abraçada por esse Jesus. Está fora do barco, Ele não está longe do barco, Ele não está só te olhando de longe, mas Ele está dentro do barco, junto com você. Ele é a tua alegria. Se alguma coisa rouba a sua alegria, Ele é a sua alegria em meio a uma situação de tempestade. Ele é a sua alegria em meio a uma situação de desespero. Ele é a sua alegria.
Fique com essa palavra nesse dia, porque Jesus, Ele ainda está dentro do barco e você não pode se desesperar. Um beijo no seu coração, comece bem o seu dia, um projeto de devocional de segunda a sexta, das 7 horas da manhã, sempre disponível um vídeo para abençoar a sua vida. Um beijo no seu coração, fique com Deus.